Oposição quer transformar a isenção do imposto de renda em bomba fiscal e aflige o governo. Pois é, pessoal, o que acontece aqui é o seguinte, vocês sabem, né, que o Lula fez aquele projeto, não, vamos isentar esse pessoal que vai pagar até R$ 5.000 e vai dar tudo certo. Só que, claro, a gente sabe que para poder isentar esse pessoal, ele vai lá e aumenta a contribuição das outras faixas. Isso aí é uma coisa óbvia, né? Aumenta a contribuição das outras faixas, ou seja, taxa mais, porque o negócio do Lula não é cortar imposto, é cobrar mais imposto, não é, aliás, cortar nada na carne, né? O negócio dele é gastar como se não houvesse amanhã. Então ele aumenta as outras faixas, só que a gente sabe, pessoal, quem tem muito dinheiro, quem tem muito patrimônio, inventa um monte de coisa, inventa, sei lá, rodo familiar, inventa até empresa para poder subsidiar patrimônio deles em outro país só podendo pagar imposto. Então o rico ele tem várias maneiras de driblar isso aí. Então, imposto para mais rico não funciona, não adianta. Aqui no Brasil não funciona de forma nenhuma. Pode funcionar em algum outro país, mas aqui não funciona exatamente por isso. Porque o rico ele pode muito bem fazer isso de uma outra forma, mas o que a gente vai fazer? Eu, você, que não temos esse patrimônio de milhões e milhões de reais, o que a gente faz? Ele guarda o quê? Na caixinha do Nubank, né? Vai guardar, né, numa poupança, vai guardar em qualquer outro canto, mas a gente não tem esses recursos. O rico pode. Então, o que está acontecendo aqui? O Lula, ele estava querendo passar esse negócio, porque ele não quer cortar imposto, ele estava querendo passar esse negócio e o que ele faz? Ele passa, aí a Câmara estava querendo negar, aí através disso aí ele ia ter uma munição eleitoral no ano que vem para dizer assim, olha, eu tentei passar essa isenção, mas o Congresso, né, a Câmara não quis passar, mas eu tentei. Só que o que acontece? Agora a oposição está querendo fazer o seguinte, está querendo aprovar só a faixa que eles querem e aquela faixa que o Lula quer, que ele que se vire. Aí ele não pode, por exemplo, vetar essas coisas por parte. Ou veta o projeto inteiro ou não veta nada. Porque, na verdade, o Lula ele quer que esse ônus de contribuição de imposto de renda ser isento para pessoas que ganham abaixo de R$ 5.000 seja para ele e não para o Congresso. Mas o Congresso está fazendo essa manobra exatamente para se beneficiar e queimar o Lula nas eleições do ano que vem. Isso aqui vai dar muito o que falar. Essa aqui e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tu se inscreva no canal, deixe seu like. Não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Vamos lá, ó. A oposição quer transformar o projeto de isenção do imposto de renda numa bomba fiscal para o governo Lula, o que já aflige a equipe econômica. Tá afligindo, não quer cortar na carne, né? Não quer, aí dá nisso aí. O PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, pretende apresentar uma emenda para ampliar a faixa de isenção. Passaria da atual proposta de isenção para quem recebe até 5 mil mensais, para quem recebe até 10 mil mensais, ou seja, dobraria o valor estipulado para quem ficaria livre do imposto, né? Ou seja, iria aumentar muito, mas é o que eu falo. O negócio do Lula independente disso aí passar, aumentar a contribuição para as outras faixas, porque o que ele quer é isso, é mais dinheiro, ele não quer cortar nada. Por isso que a matéria está falando em bomba fiscal, porque esse negócio vai cair nas costas do Lula, porque isso aqui é política fiscal e ele quer o quê? Ele quer ficar com ônus de ter isentado esse pessoal. Vamos lá que tem mais coisa aqui, ó. Além disso, o partido defende que não haja qualquer tipo de compensação para a perda de arrecadação, ponto que preocupa o governo federal pelo possível aumento do rombo fiscal. Exatamente, porque o Lula não quer cortar nada do lado dele. Ele quer fazer essa isenção exatamente para poder passar uma contribuição maior para as outras faixas dentro do imposto de renda. Mas aí, como é que vai fazer isso, né? Sem um apoio. Aí é que tá, porque isso pode se tornar uma bomba fiscal gigante, né? Um rombo fiscal, e de rombo fiscal, né, o Lula entende, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu nessa quarta com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, para tratar do assunto, né? Depois de encontro, Haddad afirmou que houve um compromisso em manter o equilíbrio fiscal com a compensação vinda da taxação de contribuintes com renda acima de 50 mil.
o presidente Hugo Mota reafirmou o compromisso com um projeto equilibrado do ponto de vista fiscal, disse Haddad. Mas é o que eu estou falando, esse negócio de taxar mais ricos não funciona, tá? Não funciona exatamente porque o rico, ele consegue várias manobras, inclusive constitucionais, tá? Inclusive constitucionais, para poder tá fazendo algumas outras coisas. Você vê, por exemplo, o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele tem o IDP. Então, através desse instituto, alguma coisa de lá, não esqueci agora, você pode pesquisar, IDP, ele é dono desse instituto. Por quê? Por causa que esse instituto não tem lá o nome, dono Gilmar Mendes. Não, mas tem lá um grupo lá, tem acho, acredito que seja o filho do Gilmar Mendes, e tem um outro grupo aqui financiador, né, sócio desse instituto do Gilmar Mendes, que é uma empresa privada, tem esse nome instituto, mas é uma empresa privada. Só que aí o que acontece? O sócio desse grupo é gerenciado por Gilmar Mendes e outras 3 pessoas da família dele, mas não está diretamente o nome dele também para isso. Então o que ele pode fazer? Ele pode muito bem se valer disso aí para poder, por exemplo, ter recursos fora do país. Está entendendo? Então, quem tem muito dinheiro consegue fazer inúmeras manobras. E isso não é inconstitucional, tá? Isso é constitucional. Então, quem tem muito dinheiro consegue fazer inúmeras manobras dentro da lei para poder se livrar desse tipo de taxação. Então, não tem esse negócio. No final, quem paga mais imposto somos sempre eu e você. As pessoas que não são multimilionários e acabam tendo isso. Então, isso aqui não funciona. Agora eu vou lhe dizer o que realmente funciona para a gente. O que realmente funciona para a gente é corte de gasto no governo. Aí pronto, demite um bocado aí para poder desinchar a máquina pública. Aí a gente consegue ter dinheiro para umas coisas, né? Tipo, fazer projetos que estão engavetados há muito tempo. Porque sempre quando precisa de dinheiro, dinheiro aparece. Você vê que teve um monte de emenda para 200 milhões, né, em emendas para titulares da CPMI, cara. Eu fiz vídeo aqui sobre isso quanto ao irmão do Lula. Vou até colocar aqui para você ver. Liberou 200 milhões para poder ter esses titulares da CPMI. Então, você vê que dinheiro tem, mas aí quando chega esse negócio, não, a gente não pode fazer isso, mas não pode cortar na carne, mas aí quando é para poder aparecer dinheiro para poder comprar a gente, aí aparece sempre aparece, né? Aí aqui, ó, a cobrança direta de Lula em reunião ministerial gerou um desconforto interno no União Brasil. Vocês sabem, né? O União Brasil é da base do governo, mas está querendo dar uma pulada fora aí, né? O desconforto foi tanto que a bancada do partido da Câmara divulgou nesta quarta uma manifestação de apoio ao presidente da legenda, Antônio Rueda. Ao mesmo tempo, elogiou publicamente o trabalho do ministro Sabino. Recentemente, União Brasil e PP firmaram uma federação partidária e seus líderes sinalizaram a intenção de deixar o governo, né? Aí o PT fez a mesma coisa, né? Juntou ali o PT, PCdoB, PSOL, fizeram uma federação ali mais à esquerda para dizer assim, não, a gente vai fazer isso aqui agora para poder pensar numa reeleição do Lula no ano que vem, porque esse pessoal tá agoniado porque eles sabem que o Lula não tá mais com esse pique todo, só que eles estão querendo sugar o Lula até não querer mais, porque sabe, depois que o Lula não tiver, quem é que vai ser o representante do PT? Não tem um nome forte assim do PT. O Lula já não tá com essa bola toda. Ainda por cima de um negócio desse, claro que isso aí não vai dar certo. Então eles querem sugar até onde dá, né? Aí aqui, aqui ó, a oposição investe no tumulto, né? Porque aqui, isso aqui, sabe, né? Isso aqui é Estadão, né? Aqui, ó. A crítica à falta de ambição da proposta não é compartilhada apenas por esse jornal. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que assinou a exposição de motivo de proposta, reconhece no documento que ele cumpre um papel paliativo temporário para compensar a falta de progressividade do sistema tributário brasileiro, enquanto não houver uma reforma estrutural de ataque de distorções, privilégios e brechas no regime atual, né? Ou seja, o regime atual que o próprio governo faz parte, né? Isso fica ainda mais claro quando se consideram os dados do relatório da Secretaria, onde a Polícia Econômica do Ministério Política Econômica do Ministério da Fazenda elabora com base na declaração do imposto de renda 2022. Segundo o documento, a alíquota efetiva do imposto incide alta entre 4,2% para os cidadãos, que responde a 1% dos mais ricos do país, e para 0,9%
0,01, mais rico ele foi ainda menor, de apenas 1,76, que foi o que eu falei. O rico ele olha isso aqui e diz, ah, tá certo, já sei o que eu vou fazer. Aí vai lá, faz uma manobra dentro da Constituição e consegue pagar menos imposto. Só que isso aqui vai acabar ressoando nas outras classes. No geral, quem não é muito milionário acaba pagando. E isso não é culpa dos mais ricos. Isso é culpa do governo que não corta na carne. Por causa que os mais ricos eles investem aqui no Brasil com empresas com um monte de coisa. E o governo faz o quê? O governo rouba, né? A gente sabe disso. Ó, mas a oposição do Congresso escolheu a pior das estratégias, né? Ciente dos louros eleitorais que o projeto pode render a Lula, parlamentares liderados por PL, PP e União Brasil planejam manter a benesse e retirar do texto todas as medidas que visam compensar a perda da arrecadação, né? Que foi o que eu falei, como atribuição mínima de 10% para quem tem renda anual acima de 1,2 milhão, incluindo lucros e dividendos distribuídos por empresas de pessoas físicas. A ideia, supostamente, é obrigar o governo a reduzir gastos para bancar a promessa eleitoral, cuja perda de arrecadação é estimada em 25,84 bilhões no ano que vem. Então, o que eles vão falar? Vão fazer? Vão fazer isso aqui. Só que aqui, ó, olha o que eles vão falar da questão fiscal. A questão é que essa proposta atropela a legislação, né? A lei de responsabilidade fiscal é clara. Renúncia de receita não pode ser compensada por corte de despesa. Deve obrigatoriamente estar atrelada a medidas que compensem a perda da arrecadação. Esse é o tipo de informação que parlamentares experientes, como é o caso do líder do PL da Câmara, Sóstenes Cavalcante, e o líder do PP do Senado, Ciro Nogueira, que teriam arquitetado esse plano, deveriam saber de cor. E eles sabem. Só que aí, o que acontece? Agora funciona tudo isso aí. Não, a gente tem que fazer tudo desse jeito e tal, porque o Lula ele tem que conseguir compensar isso aí, porque o Lula tem que ter esse louro. Mas não, aí eles podem fazer o quê? Eles podem, não, a gente passa a parte que a gente quer e o Lula que se vire com o resto. É assim que funciona, tá entendendo? Então, o Lula tá em maus lençóis, como sempre, porque poderia ter feito esse corte antes, mas você lembra, né? Ano passado foi o ano das taxações. Então, o negócio foi taxar para poder arrecadar ainda mais, para poder ter isso aí. E ninguém falou isso aqui. A gente não viu o Estadão falando, não viu o Globo falando, o João falando. Ninguém falava. Todo mundo quer, todo mundo tranquilo. Não, isso aí passa. Tá tudo bem, isso aí pode taxar. Só que agora, que não consegue mais cortar na carne, agora, quer dizer, cortar pode, né? Cortar pode. Só que aqui já é um outro sistema para poder cortar na carne. Aí não. Eles estão querendo dizer que a oposição está querendo fazer tumulto para não dar os louros para o Lula. Ué, e por que o Lula não tomou uma atitude antes? Exatamente porque o Lula queria, ó, arrecadar mais. Esse aí é o jeitinho Lula de fazer governo.